Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu programa História e Cristianismo. Hoje o programa está muito bacana. Você sabe quando Jesus fez a última ceia ou quando ele foi preso? É possível, através das fontes, identificarmos o dia da ceia e da sua prisão? É isso que nós vamos ver aqui no seu programa História e Cristianismo. Vamos ver o que dizem aí os quatro evangelhos sobre a última ceia e também sobre a prisão de Jesus, o dia da prisão de Jesus, porque foi depois da ceia que Jesus foi preso. Então, descobrindo o dia da última ceia, nós vamos descobrir o dia da prisão. O evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 17, diz assim: no primeiro dia dos ázimos. E aí continua. O Evangelho de Marcos diz a mesma coisa, no primeiro dia dos ázimos, para remeter aí à última ceia. Lucas, no capítulo 22, versículo 7, vai dizer o seguinte: veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolado a Páscoa. Portanto, para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a ceia de Jesus, a última ceia, foi uma ceia pascal, que acontece aí no dia de 14 Nisan. Então, seja, foi aí a última ceia, uma ceia pascal. E foi depois dessa ceia que Jesus foi preso. Aqui não diz o dia da semana, só para que a gente vá entender nesse processo. Mas é importante entender que trata-se de uma ceia pascal. Jesus está comendo a Páscoa com seus discípulos. E João, fala a mesma coisa? Não. João diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo que tinha chegado a sua hora, quer dizer, Jesus vai lavar os pés dos apóstolos e depois fazer uma refeição antes da Páscoa. Portanto, para João, para o Evangelho de João, a ceia que Jesus fez para com seus discípulos não é uma ceia pascal, não é o Seder que nós já estudamos com vocês e vocês têm os vídeos aí para ver no meu canal. Outra coisa, e diz o João, isso está em João 13:1, tá? Agora, João 18:28. Eles, as autoridades judaicas, não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Quer dizer, então a ceia de Jesus, segundo o evangelista João, tá? Não foi uma ceia pascal, foi uma ceia antes da Páscoa. Mas vamos aqui então fazer uma reflexão a partir dos documentos da igreja. Então agora vamos ver os documentos, o que dizem esses documentos. Um documento da igreja do século III, aí esse documento é chamado Didascália, quer dizer, Ensinamento dos Apóstolos, do século III, diz o seguinte: enquanto ele, Jesus, ainda estava conosco, antes do seu sofrimento, quando estávamos comendo com ele a ceia pascal, para esse documento era uma ceia pascal, ele nos disse: hoje, nessa noite, um de vocês me trairá. E Judas veio com os escribas e sacerdotes do povo e traiu o Senhor Jesus. Agora, importante, quando havíamos comido a ceia pascal, na noite de terça-feira, nós fomos ao Monte das Oliveiras. Segundo esse documento do século III, chamado Didascália Apostolórica, quer dizer, os ensinamentos do Senhor, é um documento que está em tradução síria. Jesus fez a última Páscoa na terça-feira. Terça-feira para nós, no calendário gregoriano, tá? E na quarta para o calendário judaico, porque a noite já é um outro dia para o calendário judaico. Vamos ver um documento muito importante da igreja do século II, chamado a Didaquê. A Didaquê diz o seguinte para nós aqui: a razão óbvia para que a igreja em Jerusalém ter alterado os dias judaicos semanais do jejum, de segunda e quinta que os judeus faziam, para a quarta e sexta-feira, foi porque Jesus foi preso na quarta-feira, quer dizer, terça-feira para nós, quarta-feira para os judeus. Fala de Jesus: dia virão que o noivo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. Então aqui também fala que Jesus foi preso na terça-feira, que já era a quarta para os judeus. Epifânio de Salamina, de Salamina, século IV, e diz o seguinte: ele, Jesus, sofreu nos 13 primeiros dias de abril, o mês de abril é chamado de Nissan, é um nome judaico que vem da Babilônia, antes de comerem a Páscoa, como testemunho do Evangelho, e declaramos muitas vezes, eles celebraram a ceia pascal 2 dias do dia oficial, que é na terça-feira ao anoitecer, portanto aqui na quarta-feira judaica, terça-feira cristã.
Uma coisa importante, 2 dias antes, por quê? Aqui nós temos que entender. Na época que Jesus viveu, existiam 2 calendários para a Páscoa. 2 calendários para a Páscoa. Um oficial do templo, que era conduzido pelos saduceus e fariseus. Naquele ano a Páscoa cairia no sábado, sexta-feira à noite, sábado. Já para o calendário essênio, a Páscoa cairia na quarta-feira. Tá? Na quarta-feira, os essênios não celebravam a Páscoa junto com os judeus. E é importante observar que todos os anos a Páscoa judaica, embora fosse um calendário lunar para os judeus, havia alteração, mas para o essênio não. Para os essênios, todo o primeiro dia dos pães asmos era na quarta-feira, porque Deus criou as estrelas, criou aí os astros na quarta-feira, que marcavam a datação, segundo a lógica e a teologia judaica. Portanto, para os essênios, que seguiam o calendário solar, a Páscoa sempre caía numa quarta-feira, no 14º dia de Nisan, e o calendário oficial judaico, naquele ano a Páscoa cairia na sexta-feira para o sábado, né? Eu sempre estou frisando que para o calendário judaico, a noite, o dia novo começa com a noite do dia anterior. Portanto, nós sabemos que Jesus, então, foi preso na terça-feira do nosso calendário, quarta-feira do calendário judaico. O que explica esse processo longo. Jesus foi preso, foi levado, né? Foi levado para a casa do Caifás, segundo esses documentos. Foi levado para a casa do Caifás, passou ali toda a quarta-feira. Na quinta-feira foi o julgamento dele. Na sexta-feira que eles vão levar para o Pilatos e aí ele será morto. É todo um processo longo que os evangelhos sinóticos reduziram. Então os evangelhos sinóticos colocam Jesus como fazendo a Páscoa, a última ceia como sendo a Páscoa. E para João, e o João é mais detalhista nessas questões, Jesus a refeição dele não foi dentro do calendário oficial, foi dentro da Páscoa essênia, na quarta-feira. Portanto, quando ele escreve que Jesus fez a última refeição e foi preso antes da Páscoa, ele está dizendo a Páscoa judaica oficial, porque ele estava celebrando a Páscoa essênia. Já falei para vocês que, embora Jesus não fosse essênio, a família dele tinha uma grande relação aí com esses essênios. O lugar atual, que é chamado cenáculo, já foi descoberto pela arqueologia. Esse escritor, inclusive, aqui, chamado Bargil Pixner, fez escavações. Onde está o cenáculo hoje era um antigo bairro essênio. Tinha os portões essênios que foram descobertos recentemente. E os documentos também nos mostram, os documentos essênios mostram que a Páscoa judaica era diferente da Páscoa essênia. A Páscoa essênia sempre acontecendo na quarta-feira, terça-feira à noite para nós, quarta-feira no calendário judaico. Portanto, respondendo à pergunta inicial, segundo João e segundo os documentos da igreja, até o século IV, Jesus Cristo foi preso na terça-feira à noite, quarta-feira para os judeus, e a última ceia também aconteceu na terça-feira à noite, quarta-feira para os judeus. É isso aí, espero que tenha gostado. Até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo. Compartilhe, curta, aquelas coisas todas que vocês sabem que fortalecem o canal. Um abraço, fiquem com Deus.